famosa na internet foram, sei lá, do jeito Os rolos, né? Não, mentira, não foi. Teve o lance dos rolos, que assim, que é o teu jeito de se expressar, que é Grossa, estúpida. direta. Vou começar a falar isso. E o fato de tu ser também nutricionista, né? Isso, comecei... O que veio primeiro? Veio a nutrição primeiro. Eu fiz faculdade em São José do Rio Preto. E aí, no dia que na semana que eu terminei a faculdade, um amigo meu falou, por que você não tem Instagram e tal? E pegou meu celular e botou ali. E eu fui mexer só um ano depois. E quando eu fui mexer, eu fui dividindo um pouquinho de dia a dia, sabe? Essa coisa assim. Tal. Na época não era uma tendência, assim, não tinha influencers, nem bloggers, nem nada disso. Ainda era só foto e tudo mais. Ainda era mais católico, sabe? Assim, mais ortodoxo, né? Muita foto de comida. Não tinha Uns ainda gatinhos. aquela bundinha, aquele peitinho, nada disso. E aí a gente podia entrar só pela comida e pelo conteúdo. E eu comecei a dividir por ali. E aí o grande negócio foi que na minha área, na área da nutrição, na época, faz o que isso? 8, quase 10 anos, o tema que eu estudava e que eu mais trabalhava em nutrição ainda era muito pouco conhecido, que era essa coisa de uma dieta mais baixa em carboidratos e um outro tipo de abordagem. A gente falava bastante na contramão do que as diretrizes, na época, as diretrizes brasileiras apresentavam, mas que as diretrizes de outros países já acolhiam. E aí acabei tendo uma vazão grande por causa desse assunto. Virou polêmica, porque você estava indo contra o status quo da nutrição brasileira? Sim, exatamente. Entendi. E aí eu tomei na cabeça como um bode do tipo, a gente bate aqui para que os outros vejam que Fiquem não... com medo de não querer... não vem com progresso aí não, mano. Essa porra aí Isso. Foi bem isso. E aí que interessante. Mas hoje o low carb é bem difundido, Hoje né? não. Hoje já foi difundido, já foi pervertido, já foi... Agora é mainstream, né? Mas na minha época não era, não. E aí eu tinha um grupo com 12 meninas, 12 nutris, que eram as únicas que eu conhecia no Brasil que falavam sobre isso. E eu tive um médico que foi meu mentor, que foi o Dr. Souto. Ele é um cara excepcional, passeia muito bem por metodologia da pesquisa, é um cara brilhante. E aí ele ia fazer uma entrevista aqui em São Paulo, mas ele é de Porto Alegre, e ele não pôde vir, me indicou. E aí fui para essa entrevista, e aí de lá foi blá, 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 foi. Entendi. E aí, então, fiquei conhecida por isso. Mas aí, é engraçado, né? Porque assim, eu tendo a ter uma queda pelo que não é mainstream. Então, quando a coisa da low carb foi se popularizando, eu fui pegando um pouco de asco. Né? Então, e a gente vai, naturalmente, em ciência, a gente vai se atualizando o tempo todo, né? E, realmente, o que a gente acreditava ser verdade, ser uma boa, 5, 6 anos atrás, a gente já sabe que hoje é um pouquinho diferente e assim vai. Mudou-se o consenso do low carb daquela época para cá? Não o consenso em si, mas essa popularização trouxe uma cena em que as pessoas elegeram low carb como se fosse o salvador da pátria. Resolve todos os problemas. Você tá com depressão? Low carb. Unha encravada? Low carb. Não tá arrumando namorado? É isso. Low carb. E aí realmente ficou complicado. Então, eu me vi num certo momento, não à toa, mas precisando falar mais para as pessoas, calma, dá uma segurada, não é tudo isso não, do que pregando no deserto. Pode crer. Né, você viu um cenário, via que ninguém tava falando low carb, falou, pô, aqui tem um espaço. Aí quando tá todo mundo falando, falou, opa, ok. Mas tem esses problemas aqui também sobre a parada. Porque, naturalmente, uma dieta mais baixa em carboidrato tem uma característica de ser um pouco mais rica em gordura. E naquela época, hoje ainda é assim no consenso, mas a gente tem um nível de evidência científica excelente corroborando a ideia de que o consumo de gordura não é o principal causador de doença cardiovascular, por exemplo, que é um consenso na cardiologia, na endocrinologia e tudo mais. E por algum motivo as diretrizes brasileiras não levam em conta essas evidências. E aí, então, quando eu comecei a falar sobre isso, basicamente o discurso era, olha, você pode comer a gema do ovo, você pode comer a gordura da picanha, cara, você pode botar azeite na comida. 2, 3 anos depois, o discurso precisou ser, ei, você não pode comer essa gordureira toda, não, porque daí passa de um extremo para o outro. Entendi. Então, a galera deixou de comer, sei lá, o pão e o bolo e se enfiou no bacon. Entendi. Bom, se ele for administrar isso como esse é meu lifestyle agora e tudo bem, até funciona. Acontece que o cara que antes tinha medo da gordura e agora colocou a gordura na vida dele e trouxe de volta aquele excesso de carboidratos, o que antes era um cheeseburger, agora é um x-bacon. Entendi. O que antes era uma pipoca, agora é uma pipoca nadando na manteiga. E essa combinação, carboidratos altos numa dieta com gordura alta numa dieta, é realmente muito deletério. Então, o assunto foi mudando ao longo dos anos para vir mais para o conservador. Mas isso eram esses consensos que existiam na época e que você ajudou a quebrar, são organizações governamentais que decidem, tipo... Na verdade, assim, todas as linhas da medicina, da nutrição de saúde, elas têm diretrizes.
Então, a diretriz, ela não é impositiva. Você não é obrigado a seguir uma diretriz. Mas quem faz a diretriz? Os profissionais da área. Mas eles, como que eles se agremiam Então, e... diretrizes deveriam ser norteadas por evidências. Por algum motivo, e essa é a pergunta da nossa mesa de profissionais sempre, por algum motivo, as evidências novas são deixadas de lado, são ignoradas, e muito porque realmente, quando se coloca ali uma verdade por muitos anos, é muito difícil quebrar isso. Mas quem tem o poder de atualizar as diretrizes? Os conselhos poderiam fazer Os mais conselhos? por isso. Sim, poderiam fazer mais por isso. Mas aí que tá. Porque como ela não é impositiva, você não é obrigado a fazer isso, Então ninguém liga. você pode. Acontece que assim, se eu oriento um paciente meu completamente numa abordagem completamente contrária às diretrizes e algum problema acontece, eu vou precisar justificar por que eu agi na contramão das diretrizes. Entendi. Entende? E em nutrição ainda é muito mais curioso, porque em cardiologia, por exemplo, mudam-se estilos tipos de abordagens com muito menos evidências do que a gente tem em nutrição para quebrar um pouco do que é base de prescrição de diretriz. Então a nutrição é muito mais conservadora. Muito mais. Do que cardiologia? Eu diria que sim. Caralho? Eu diria que sim. Por quê, mano? Por que o pessoal... A resposta me veio, mas tá muito cedo para eu ser cancelada agora. Você tá no lugar certo. Você tá no lugar Todos certo ainda. pra ser cancelado. Vamos deixar, já tá Tá bom. Tá. Nossa, ia dar muito E aí eu fui dividindo isso e tudo mais, e com o meu consultório, aqui em São Paulo, e fui palestrando pelo Brasil. Eu estive em 14 estados brasileiros em um ano. Da hora. Então, eu trabalhava, atendia de segunda a sexta, na sexta entrava num avião, ia para algum lugar, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda estava de volta. E isso tudo usando a internet, e na época era Snapchat. Então, era tudo no Snap. E aí, criou-se uma galera lá, uma turma de laretes lá, que a gente começou a se identificar pra caramba, mulherada, né, e tal. E essa turma foi crescendo muito. E como eu nunca deixei de colocar ali pelo menos metade do que não é nutrição, então eu nunca tive um Nutri-Lara Nesteruk ou nada disso, muito pelo contrário, eu sempre disse que eu estava nutricionista, não era nutricionista, estou nutricionista ainda, não sou, então nada me impede de mudar amanhã de profissão. Claro. E de expandir os negócios e tudo mais, então eu conservei essa parte pessoal. E essa parte pessoal, conforme o tempo foi passando, foi fazendo muito mais movimento do que nutrição em si. E eu... Pode falar, desculpa. Não, eu não quero interromper. E aí, então, essa coisa foi crescendo e tal, e eu dividia ali, sempre divido ali. Hoje, muito menos, porque a exposição é uma coisa que dá uma cobrada. Para que eu estou falando isso? E aí, hoje, muito menos, mas assim, eu colocava ali sempre um pouco do meu pensamento de negócios e tal. E como eu fui muito bem sucedida nos negócios, que eu venho de não ter nada, de ter... Escreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso.